Pois é, 9h18. Secretário Léo Prates, eu estou vendo seu esforço, estou vendo a movimentação da equipe, estou vendo que já amanhecemos com posto de vacinação naquela promessa sua, mas também estou vendo confusão na porta da vacinação. Você soube dessa confusão hoje pela manhã? Empurra, balança a grade. Você tomou conhecimento, secretário? Bom dia. Bom dia, não, Zé. Qual foi o posto que houve isso? Rapaz, um posto, agora eu não me lembro, mas pode perguntar. Porque no Quinto Centro, eu tive no Quinto Centro. Mas não foi, entenda, se aglomerou demais, entenda, aglomerou demais. Tinham duas profissionais de saúde explicando ao povo que era para ter calma. Tinham 3 guardas municipais atrás dessas duas profissionais de saúde, mas o povo queria a qualquer custo entrar. E vocês fizeram uma grade normal, a fila e entra cada um. Só que o povo, naquela ansiedade, sabe como é que tá essa ansiedade para tomar vacina, né, Léo? E quando ele diz a palavra mágica Pfizer, teve gente que chegou lá 2 da manhã. Só que o povo quer ir todo mundo de vez. Então houve aquele empurra para tomar a vacina. Em que ponto foi hoje que vocês abriram cedo? Diga aí. Não, nós abrimos cedo no Quinto Centro, que é um posto que normalmente tem muita demanda por lá do Lapa. Eu, inclusive, cheguei lá às 6h30 da manhã, acompanhei toda a abertura foi normal. Nós ampliamos com 3 pontos abrimos 3 auditórios, botamos mais cadeiras para o povo sentar, aumentamos o número de equipes ali no Quinto Centro e fluiu normal. Eu saí de lá às 7h40 da manhã, e estava tudo normal. Passei na Arena Fonte Nova, também estava normal. No posto de Cajazeira às 10, apesar do intenso movimento, até agora nenhum relato de confusão maior. Apenas que teve uma pessoa, paciente de saúde mental, que estava em um estado de surto, por conta dali no Quinto Centro funcionar o PA psiquiátrico também, mas foi contida com muita tranquilidade, muita naturalidade. Até agora, nenhuma intercorrência mais grave, graças a Deus, nos postos de saúde do município não, Zé. Graças a Deus a gente está aí acompanhando, fiscalizando, estamos bastante atentos. Pois é, e o esforço que vocês estão fazendo para hoje? Quero que vocês falem desse esforço. A quantidade ainda é irrisória, não é, Léo? 37 muito, né, Zé? mil doses. 37 mil doses. Não cabe em Cajazeiras. Você que foi vereador, que hoje é deputado licenciado. Cabe em Cajazeiras 37 mil doses? Rapaz, não, Zé. Não cabe, eu acho que em região da cidade nenhuma. 37 mil doses, a gente está fazendo o máximo de esforço. A expectativa é hoje terminar os 57 anos. Estamos acompanhando aí para ver se amanhã o prefeito Bruno Reis pode anunciar novos públicos. Estamos trabalhando aí com os públicos também, porque a gente não pode fugir do PNO. Para explicar também para seu ouvinte, eu quero deixar claro que Salvador não inclui público nenhum. Salvador não tem essa autonomia. A obrigação de Salvador é aplicar doses. Nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Os públicos que estão sendo feitos e as categorias que estão sendo feitas foram incluídas no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que é o coordenador nacional. Então nós temos que cumprir. Aqui na Bahia, graças a uma intervenção aí de todos os secretários de saúde, comandada pelo secretário Fábio, a gente pode utilizar 30% das doses na idade, e o secretário Fábio e o governador Rui Costa me falaram que a ideia é ampliar ainda mais a questão das idades, que eu também considero o critério mais democrático e justo para a vacinação. Certo, é o critério democrático, justo. Vocês levam hoje até 9h da noite. Vocês acham que essas doses acabam hoje ainda, secretário? Como é que vocês vão fazer? É como você falou, como tinha muitas pessoas represadas de comorbidades, que os médicos estavam recomendando a utilização apenas da vacina Pfizer, como hoje a gente tem um volume grande de Pfizer, pode ser que esses represados, para lhe dar um número, eu tenho 40 mil pessoas represadas de comorbidades, ou seja, pessoas cadastradas que não foram até os postos de saúde. Tenho aí um público estimado para hoje de 17 mil pessoas, podendo vir mais um pouco. Então a gente teria um público aí de 57 mil. A expectativa é vacinar hoje pelo menos 20 mil pessoas, mas vamos acompanhar aí durante o dia como é que vai ser a execução. Como você disse, eu tenho 37 mil doses. Certo, a pergunta é a seguinte: você tem 37 mil doses, é o que você tem. E para a segunda dose, como você vai fazer? Não, segunda dose nós estamos recebendo agora. Eu acho que o Ministério aprendeu com os erros que teve no passado, com esse problema da Coronavac. Segunda dose nós estamos recebendo com bem antecedência. Ontem nós recebemos, inclusive, um lote da AstraZeneca. Isso nós temos
eu acho que acredito que até 10, 15 de junho nós temos com muita tranquilidade aí, Zé, as segundas doses. Certo. Agora, dessas 37 mil doses acabando, você tem promessa para chegar mais vacinas? Porque Só semana que vem. Como é que tá isso? Só semana que vem, Zé. A expectativa é só semana que vem. Agora, essa semana a gente conseguiu utilizar uma estratégia que eu acho que foi inteligente e eficaz. Porque, veja, Zé, você se lembra, as nossas primeiras doses acabaram na segunda-feira. A gente ia ficar terça e quarta-feira, como diz no popular, sem fazer zorra nenhuma. E aí a gente teve a ideia, consultamos o Ministério, consultamos a CESAB, disse que não há nenhum tipo de prejuízo na imunização, antecipar 3 ou 4 dias. Então nós antecipamos para ontem e antes de ontem, nós antecipamos para ontem e antes de ontem todo o pessoal de segunda dose até domingo. Então o que ocorre? O que a gente fez? A gente acabou otimizando o sistema. Ontem nós vacinamos cerca de 9 mil pessoas em segunda dose, foi um grande número. A boa notícia é que caiu o número de pessoas represadas de Butantan, caiu de 19 para 17 mil nesses mutirões de segunda dose. Então, a minha decisão é que quando a gente tiver realmente sem primeira dose, a gente começa a fazer um pouco a antecipação da segunda para todo esse dinheiro público que está sendo gasto na contratação desse pessoal. Essas pessoas não fiquem paradas, sem atividade durante a semana. Então essa ideia do mutirão de segunda dose foi uma coisa que realmente veio para ficar. Certo. Agora, meu querido secretário Léo Prates, taxa de ocupação desceu para 79%. Está oscilando. Mas vocês estão fazendo mágica e a taxa desce. É motivo para comemorar essa queda? Não, Zé, porque a pressão sobre as UPAs continua a mesma. Eu amanheci com 117 solicitações de regulação ou regulações fechadas no dia de ontem. A gente fechou 73 regulações no dia de ontem. Então, assim, a gente ainda não sente um alívio nas UPAs e gripários, tá? E há um problema que ontem nós tivemos reunido aqui com os epidemiologistas, inclusive conversei com algumas pessoas da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia, que têm sido parceiros aqui da Secretaria Municipal de Saúde, e a expectativa é muito ruim, tá, Zé? Por quê? Porque você tem um feriado próxima semana, você depois vem o São João, e aí ou a população ajuda ou realmente, lá para o dia 5 a 15 de julho, a gente pode, por incrível que pareça, meu amigo, viver o pior momento da pandemia. Então, é um cenário muito duro. Corremos o risco de um colapso? Zé, veja, nesse momento, o que eu posso dizer, não. Nós temos 789 leitos de UTI, nós temos uma folga de 20%, maior que a maioria das capitais. Agora, o que nós precisamos entender é que todo o sistema de saúde tem um limite. Ontem eu falava com você na televisão e eu falei para você que eu tive que ajudar um hospital esse fim de semana porque ele chegou na capacidade dele, não por má vontade, porque um hospital não deixa de atender AVC, não deixa de atender infarto, não deixa de atender outras enfermidades que precisam. Então, na verdade, o que há é que nós temos um limite. Então, respondendo a você, caso esse limite seja ultrapassado, nós ainda estamos longe dele, mas caso esse limite seja ultrapassado, sim, sempre há esse risco. Deve ter perguntas aí, minha querida Camille Martins, importantes para fazer ao secretário da Saúde do município. Hoje estamos vacinando com 57 anos. Chegaremos a 55 para a semana, Léo, você acha? Olha, Zé, o nosso trabalho é para isso, né? Para pelo menos iniciar o público de 55 anos na semana que vem, né? Porque nós estamos indo de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses do ano das pessoas que completam 57, das pessoas que completam 56, para evitar grandes aglomerações, até porque também, conforme decisão da CIB, nós temos que equilibrar com os públicos que ainda faltam. Salvador faltam muito poucos públicos, faltariam hoje, do plano nacional, faltariam caminhoneiros, praticamente a gente já terminou. E aí, respondendo, Zé, muita gente está entrando aí, eu vi na sua rede social, na minha rede social, porque a gente abriu o caminhoneiro com a categoria de carteira C, com a categoria E. Eu quero agradecer muito aí a parceria com o Rodrigo, diretor-geral do Detran, um craque, viu, Zé? Nos ajudou muito aí nesse trabalho. E o PNO diz que é transporte de carga, não de passageiros. E a categoria D
pode fazer transporte de passageiros. Então a nossa decisão foi abrir apenas para a categoria C e E, que são as que respondem diretamente à questão do PNO. Trabalhadores portuários a gente já iniciou, trabalhadores do transporte aéreo nós já iniciamos, nós faltaríamos aí basicamente trabalhadores da construção civil, que nós estamos consultando o Ministério qual é o critério para a vacinação, né, da questão da construção civil. Até tivemos reunidos com as entidades. Faltariam pessoas em situação de rua e catadores. Faltaria muito pouco para Salvador cumprir todo o público prioritário e a gente poder aí utilizar 100% das doses para a questão das idades. Então, a gente avançou bastante. Nós estamos também, eu devo entrar em contato aí com o município de Maceió, com o prefeito Joca Sagacê, porque ele conseguiu terminar aí a questão dos públicos prioritários para entender qual foi o critério que ele usou para a questão da construção civil, para a gente poder ir para a pessoa em situação de rua, para poder a gente dar uma avançada nesse trabalho e poder aí fazer o que a sociedade toda anseia. Eu quero, o governador Rui Costa, o prefeito Bruno Reis, até conversei ontem com o ex-prefeito ACM Neto também, e todos querem, vocês, quer continuar por idade. Eu acho que é a forma da gente trabalhar mais, melhor e com mais equidade para o sistema. O Ministério Público também tem cobrado muito a gente a adoção desse modelo por idade, tanto o Ministério Público aqui do Estado quanto o Federal, e a gente tem buscado aí essa atuação. Aliás, você falou em Rodrigo do Detran, é um cara muito competente, eu gosto muito dele, faz um bom trabalho lá no Detran, mas ontem fizeram uma blitz, eu não sei se ele está inserido nessa blitz, e a Transalvador também, com a Polícia Militar, ali em frente ao shopping Salvador, que travou a cidade entre 5:30 da tarde até as 7:30. A cidade travou completamente. Eu peço aos senhores gestores de trânsito dessa cidade, senhor Marcos Passos, o intocável Marcos Passos e o Rodrigo, senhores, por favor, blitz, trânsito ali 5:30 no pico, não cabe, né? Não cabe. Agora, meu querido secretário Léo Prates, o Queiroga disse ontem que vai vacinar todo mundo até setembro, ele consegue vacinar todo mundo. Ele está com esperança de vacinar todo mundo. De onde está vindo essa esperança dele? Olha, Zé, eu não sei de onde vem esses cálculos do ministro Marcelo Queiroga. Eu espero que ele esteja certo. É minha torcida, minha felicidade, minha alegria que ele consiga cumprir isso, entregar as doses aos municípios dessa forma. Salvador tem, para dar um número para você, Salvador teria que vacinar cerca de 1.978.000 pessoas. É todo o público estimado pelo Ministério da Saúde até 18 anos. Salvador vacinou cerca de 740 mil pessoas de 19 de janeiro para cá, ou seja, 19 de fevereiro, 19 de março, 19 de abril, 19 de maio. Em 4 meses, nós fizemos 700 mil pessoas. Então, a matemática da evolução da vacinação não condiz com o que ele está falando. E também a prática, mesmo depois que ele entrou. Essa semana, Salvador ficou 2 dias sem ter primeiras doses. Então, ele deve estar apostando que os fabricantes agora vão começar a entregar um volume maior. Eu estou me preparando para esse volume maior. O prefeito Bruno Reis determinou. E ontem nós concluímos e publicamos no Diário Oficial o resultado do REDA para a contratação de novos vacinadores. Então, para a Prefeitura de Salvador, vacinação é prioridade. Então, Zé, eu estou pronto para cumprir as ordens e cumprir as determinações e ansioso para que essas doses cheguem para vacinar o povo de Salvador. Ele fazendo a parte dele, pode ter certeza que nós faremos a nossa. Bom, o que a gente vai esperar é que ele faça realmente conforme prometeu. Se lembra que ele prometeu 1 milhão de vacina por dia? Isso não ocorreu, né? Isso não teve. 1 milhão de vacinados por dia. Isso não teve nem aqui e nem na China. Camille Martinho. Bom dia, Léo. A gente tem uma pergunta de um ouvinte aqui, chamado Carlos. Ele diz aqui: secretário, por que quem é pego em festa clandestina não entra em um tipo de lista que proíbe o atendimento à Covid ou então à vacina? Olha, primeira coisa, eu aprendi, inclusive, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi uma pessoa, foi muito generosa comigo, que ele me disse uma vez, e só para dar esse testemunho para responder a pergunta do ouvinte,
Não é porque a pessoa é diabética e senta um malho no bolo, nos doces, no fim de semana, que nós vamos negar atendimento ao SUS. O SUS cuida de vidas e vida está acima de qualquer questão. E fazer isso seria pena de morte. No Brasil não existe pena de morte. A gente espera que as pessoas aprendam, e eu sou contra a pena de morte e sou a favor do SUS e da vida. Então, mesmo que a pessoa faça isso, por humanidade, nós não largamos a mão de ninguém. Agora, a gente lamenta muito. Ontem Zé mostrou algumas cenas que realmente assustam e assombram, né, em escunas de Salvador, e parece que todos nós perdemos nessa luta contra a Covid, amigos, irmãos, parentes, todo mundo, todos nós perdemos e ficamos muito tristes com isso. Não é possível que essas pessoas também não perderam amigos queridos, parentes diletos, familiares. Então, o que a gente apela é que é para que elas aprendam. Então, na minha visão e por humanidade, eu não concordo com essa tipo de ação. Eu acho que o que pode se fazer é se estabelecer multas, como o Zé falou ontem, caçar o alvará de onde está acontecendo a aglomeração, é ser preso. Eu acho que as penalidades são essas. Eu acho que por humanidade, eu pessoalmente sou contra qualquer tipo de pena de morte, qualquer ação, e como membro do SUS, qualquer tipo de ação nesse sentido. Em relação a prioridades, secretário Léo Prates, como é que você vê essa questão de prioridades na vacina? Olha, Zé, se você perguntar para mim, do fundo do coração, também não dá para avaliar. Foi a primeira grande vacinação da história, eu acho que moderna, né? Você vai aprendendo também com erros, com acertos, com qualidades, com defeitos. Hoje, Zé, eu lhe diria, eu sinceramente, depois de tudo que passamos nesses 4 meses de vacinação, eu vacinaria os trabalhadores da saúde e o resto eu seguiria todo mundo por idade. Porque é extremamente difícil, cansativo para o vacinador, ficar olhando o documento, analisando o documento. Pra você ter ideia como é o processo de vacinação de uma categoria. A gente vai atrás de quem tem fé pública para fornecer uma lista. Essa lista é auditada por 4 pessoas aqui da secretaria. Depois de olhar nome a nome, função, bater, essa lista vai para o sistema. Depois o vacinador na ponta tem que pegar um documento, em grande parte um contra-cheque, para mostrar que ele está em atividade. Porque, como eu disse, a gente não vacina pessoas, a gente vacina serviço. E aí, Zé, na prática o que eu estou fazendo é que eu estou tirando pessoas que fazem e amam o que fazem, que é saúde, para ser inspetor de documentos. Então é bem difícil isso. Eu concordo com você. Eu colocaria aí policiais, segurança, e acabou. Já que é para prioridade, é profissionais de saúde e segurança. Porque o que acontece aí é que você está priorizando muita gente que é saudável, que não tem, porque agora comorbidade também eu colocaria, viu, Léo? Mas o problema da comorbidade, Zé, ontem até o apresentador Luciano Huck fez um desabafo na imprensa. Eu vi. Pois é, o problema de comorbidades é o seguinte, infelizmente, você fica muito, e olha, Zé, eu fiz um dos sistemas mais seguros, está sendo até a secretária de Fortaleza, Ana Estela, minha amiga Ana Estela, secretária municipal de saúde de Fortaleza, um dos sistemas mais seguros do país para comorbidade, né? Agradeço ao CREMEB mais uma vez, a toda a parceria com o Ministério Público, Defensoria, a todos esses profissionais, com as pessoas de segurança pública. A gente acabou fazendo um sistema muito seguro. Mas você vai dizer, é 100% blindado contra a fraude? Não. Para mim, a única coisa que é blindada contra a fraude, meu amigo Zé, é a idade. Aí, meu irmão, não tem como o cara dar 1-0 na gente. Mas é muita coragem de um médico meter o CREMEB dele lá e para você tá certo. O pessoal tá fazendo pior, ainda mais coragem, não é isso? Zé, eu também acho complicado e eu prefiro acreditar na bondade do ser humano também. E na correção das pessoas. Mas a gente não pode dizer que não acontece, né? O que eu posso lhe dizer é assim, o nosso sistema foi o mais rígido que nós pudemos fazer, né? Nós temos aqui cerca de 40
há 50 investigações de vacinação instauradas pelo Ministério Público. E a gente está colaborando, ajudando e dando todas as informações, porque quem fraudou o sistema de qualquer forma e qualquer servidor que participou, ele tem que ser penalizado. Até agora nenhum foi comprovado, graças a Deus. O sistema vem funcionando muito bem. Até agora eu quero homenagear todos os servidores aqui da Secretaria pela correção, pela ética. Até agora nenhum caso, Zé. Mas quer dizer que pode não acontecer? Não. Nem eu, nem você podemos responder por todas as pessoas que existem no mundo. Imagine no interior da Bahia. O titio é médico, lá do interior. O titio vai lá e dá pra sobrinha e tal, atestado. Como é que se contesta? É muito mais difícil se contestar lá do que aqui, correto? Correto, mas eu também não tenho como contestar. Porque a atividade, o médico, ele tem fé pública. E agora, o que é que eu fiz? Como é meu sistema, Zé? Ele vai entrar, o sistema está especificado quais são as comorbidades que podem entrar para o PNO, as comorbidades são elencadas, ele clica na comorbidade, cadastra o paciente e envia para a secretaria automaticamente, tudo online, e o sistema com autenticação digital, e por isso eu falo que o sistema é muito seguro, porque inclusive ele entra com o mesmo login e a mesma senha do CREMEB. Então, por exemplo, e eu tenho que mais uma vez dizer, a cidade do Salvador, a gratidão que ela deve ao CREMEB, porque se nós evitamos muitas fraudes, foi graças aí ao CREMEB ter sido generoso conosco e ter nos dado acesso a todo o sistema, inclusive isso facilitou a vida dos médicos também. Bom, vamos lá, minha querida Camille Martinho. Muito bem, Léo. Depois desse mutirão de segunda dose, a gente tem um número atualizado de quantas pessoas estão sem tomar a segunda dose do imunizante aqui em Salvador? Depois desse 21 a 1.000. São 17 mil de Butantan e cerca de 4 mil, não é um número redondo, mas em torno disso, 4 mil de Oxford AstraZeneca. Nós estamos, nesse mutirão que nós fizemos, e por isso que baixou tanto, nós pegamos os 3 distritos. Distritos são áreas da cidade, macro áreas da cidade. Então Salvador, para nós aqui da saúde, se divide em 12 macro áreas. Nós pegamos o mapa de Salvador e dividimos em 12 partes. Os 3 distritos mais complicados, com mais atraso de doses, eram Barra Rio Vermelho, Subúrbio e Cabula Beiru. Eram as 3 áreas. E ontem nós fomos buscar em casa, porque o que nós estamos atrás é da imunidade coletiva. Então aqui a gente foi até para dentro das casas para vacinar as pessoas. Por isso que nós conseguimos aí uma vitória importante nessa semana, que foi diminuir o número de pessoas atrasadas da Coronavac, de 19 mil para 17 mil. E outra pergunta, Léo. Existe um baiano, né, sendo monitorado após ter contato com um passageiro que foi diagnosticado com a variante indiana do coronavírus. Além desse fato, a gente também está chegando aí, como você mencionou, na época de São João. Queria saber como a gente está se preparando para esse momento, que a gente sabe que, querendo ou não, a gente vai ter um aumento no número de casos, de taxa. Como é que a gente está se preparando para esse período? Olha, nós estamos nos preparando com muita tranquilidade. Eu estou fazendo reunião quase que diária com um grupo aí que eu chamo de grupo de crise do coronavírus. Nós estamos discutindo quase que todo dia também com o secretário Fábio Vilas Boas, que é o nosso coordenador. Algumas medidas estão sendo tomadas, como, por exemplo, eu acho que a medida mais importante que foi tomada nesse período, e eu quero parabenizar o governador, foi a suspensão do transporte intermunicipal durante o São João. Eu acho que tem que interromper a circulação de pessoas, mas mesmo assim vai depender muito das pessoas, tá, Zé? Eu acho que se não houver participação do cidadão, a gente vai caminhar a passos largos para novas medidas restritivas. O que eu te pergunto é o seguinte: existe a possibilidade hoje grande de fechamento de comércio de 0 a 100%? Olha, Zé, hoje eu não sei dizer. Por enquanto, nós estamos muito alto. Nós tivemos um crescimento em 2 semanas que foi um crescimento bastante expressivo. Foi um crescimento bastante complicado, né? Foi um crescimento que
nos assombrou bastante, mas agora ele vem, apesar de estar num patamar muito alto, onde nós temos dificuldade, o tempo de regulação aumentou, o tempo de espera das pessoas nas UPAs aumentou, e aí, Zé, não adianta o cara ir aglomerar, não manter distanciamento social, ir para a UPA, ir para o gripado e dizer que o sistema de saúde é uma merda. Me perdoe, mas no popular é assim. Por quê? Porque eu tenho um limite de atendimento também, por maior que seja a expansão. A UPA dos Barris é um grande exemplo, a gente triplicou a capacidade da UPA dos Barris, então é muito difícil você conseguir, né? E ainda tem, o prefeito Bruno Reis vem falando de uma dificuldade financeira que pode se avizinhar no município pela ausência de transferência de recursos federais. Então, Zé, nós precisamos acompanhar os próximos dias. Nós temos tempo de evitar isso. Como é que evita isso? Com as mesmas medidas de sempre. Higienizar permanentemente as mãos, usar máscaras, evitar aglomeração, né? Eu acho que o passo também da proibição de bebida aos fins de semana é uma coisa que nos ajuda bastante, porque a bebida é uma coisa que a gente vê na porta dos bares. Isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas em Madrid, por exemplo, em determinado momento, Madrid teve que fechar todos os bares porque a juventude ia para a porta aglomerar e tomar cerveja, e ninguém toma cerveja, nem nenhum tipo de bebida de máscara. Então, eu considero essa medida acertada do ponto de vista epidemiológico. É uma tentativa de, como diz no popular, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, de não haver um fechamento. A gente tem sempre buscado, o governo do estado e a prefeitura, uma palavra que chama-se equilíbrio, né? Eu acho que o que nós estamos buscando é isso, é equilibrar o cuidado com a vida das pessoas e a economia e o emprego dos pais e mães de família, a atividade econômica, porque todos nós estamos abraçados. Cai a arrecadação do estado, cai a arrecadação do município. Então, nós estamos abraçados com a atividade econômica, mas o que nós até hoje fomos colocados à prova não era uma escolha. Então, se tivermos que fazer de novo, não há nenhum tipo de receio. Agora nós queremos evitar. Como evitar isso? Com a participação de todo mundo. Vamos dar uma estancada nessa curva, evitar receber mais de 5 pessoas em casa, evitar estar muito exposto, manter o distanciamento social nesse momento de dificuldade da cidade de Salvador, porque nós não podemos deixar de dizer que nós estamos nesse momento em descontrole epidemiológico. O fator RT, que é o fator de retransmissão. O que quer dizer fator de retransmissão? O que cada pessoa está contaminando. Então, quando o fator RT passa de que cada pessoa está contaminando mais uma, ou seja, passa de 1, é considerado descontrole epidemiológico. Nós estamos em 1,07. Então, nós já estamos em descontrole epidemiológico, mas temos tempo de sustar essa curva. Um abraço para você, muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que estamos aí na luta, né, de gota em gota. Imagine, 37 mil doses, pífio. Agora chegaram insumos da China, né? A produção ficou parada uma semana. Chegou ontem um insumo da China, vai começar a produzir agora. Coronavac, não é isso? É isso, Zé, e também soube que chegou a IFA para a Fiocruz também. E eu acho, Zé, que agora é um momento que não está criticando fulano, criticando cicrano, partido A falando do B, partido B passando do C. Realmente que tem espírito público nesse momento. Esse é um momento de união, de defender a vida das pessoas, dos políticos mostrarem a sua verdadeira face. Por que eu digo isso? Não adianta nada, e aí fazendo desabafos, o presidente da República agredir a China nesse momento, porque a Coronavac depende de insumos da China. Então não adianta a gente estar se agredindo nesse momento, um falando mal do outro, e as pessoas estarem morrendo na rua. Então o que eu conclamo a todos, e aqui a Bahia vem sendo um exemplo, a todos os políticos do Brasil, é a gente se unir nesse momento para salvar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que interessa.